E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Eu acho que tava todo mundo aí apreensivo para saber se ia acumular ou não. Vi muitas pessoas falando que se fosse no canal eletrônico ia ser marmelada. Não dá para confiar muito não. Se alguém tivesse acertado no concurso 1070, pode ir atrás que essa pessoa aí tem uma bola de cristal, alguma coisa muito forte, viu? Porque ninguém conseguiu fazer 14 e nem 13 pontos. E aí, para nossa alegria, o concurso 1071 tá ultra mega acumulado. Se o outro já tava acumulado, esse aqui então tá estupidamente acumulado. Então agora, sem enrolação, vamos já pro primeiro jogo aí, que é Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos ver o que tem aí de história, de números, e vamos fazer aquela análise lá, aquela primeira análise inicial. Então o que a gente tem até agora sobre o jogo do Atlético Mineiro e Flamengo é que o Atlético Mineiro ele é o 13º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 6 e tem 5 derrotas, marcou 18 gols e sofreu 15. Já o Flamengo ele é o 3º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 4, perdeu 4, tem 28 gols, né? E não conseguiu fazer um a mais que o América Mineiro, né? Na última partida. E sofreu 19. No confronto direto entre eles, tá assim: 7 vitórias pro Atlético Mineiro, nenhum empate e 6 vitórias pro Flamengo. A classificação do campeonato tá assim também. O Flamengo é o 3º colocado com 28 pontos e o Atlético Mineiro ele é o 13º com 21. O campeonato tá tão embolado que o mesmo Atlético Mineiro estando em 13º lugar, a diferença de pontos entre eles não é tão grande, né? Só 7 pontos. Ó, para essa partida, o Atlético Mineiro ele tá vindo de muitos empates aí e derrotas, e o Flamengo também ele tá vindo de muitos empates. Então, nesse primeiro jogo eu vou colocar um empate e uma vitória do Flamengo, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, eu tô acreditando mais na vitória do Flamengo, viu? Porque o time do Flamengo vai querer dar uma resposta aí, porque o empate contra o América não foi uma coisa muito boa, então a torcida tá querendo resultados aí. Vamos falar agora do jogo 2, França e Brasil. Esse jogo aqui é pela Copa do Mundo Feminino. A França ela tá na 2ª posição, não ganhou nenhuma até agora, só empatou, e o restante aqui das informações é tudo zero, né? Não perdeu nenhuma, nenhum gol marcado, nenhum gol sofrido. Já o Brasil é o primeiro do grupo, ganhou o primeiro jogo, não empatou, não perdeu, fez 4 gols, também não sofreu nenhum gol. No confronto direto entre eles, tá assim, ó: 2 vitórias para a França, nenhum empate e nenhuma vitória do Brasil. Na classificação geral do campeonato, né, Brasil tá em primeiro lugar do grupo, 3 pontos, a França tá com 1 ponto, é o segundo colocado. Esse jogo vai ser bem difícil, viu, pro Brasil, porque a França é uma das melhores seleções que tem. O Brasil nesse último jogo quase não foi testado, né, o setor defensivo contra o Panamá. Foi um jogo que o Brasil dominou do começo ao fim, e eu acredito que esse próximo jogo aí vai ser um jogo que realmente o Brasil vai ser testado, porque a França é uma pedreira, hein? Para essa partida de início, eu vou jogar só no empate, até para não ficar muitos duplos, né? É lógico que eu vou estar torcendo pro Brasil, mas eu tô acreditando que esse jogo vai ser um empate, pelo que eu vi do jogo do Brasil. Assim, eu já conheço a França, né? A França é um time já mais consolidado, mas o Brasil, eu acredito que melhorou bastante. Deu para ver muitas jogadas. A França também contra o Brasil não vai ter jogo fácil, então eu tô acreditando mais no empate para essa partida. Jogo 3, vamos falar de Fluminense e Santos. Fluminense é o 7º colocado, ganhou 7 partidas, empatou 4 e perdeu 4. Tem 21 gols marcados e sofreu 14. Já o Santos, ele é o 14º colocado no campeonato, ganhou 4, empatou 5, perdeu 7. Tem 18 gols marcados e tomou 25. No confronto direto entre eles, tá assim: 2 vitórias pro Fluminense, 4 empates e 4 vitórias pro Santos. No campeonato, o Fluminense é o 7º colocado com 25 pontos, o Santos é o 14º com 17 pontos. Os dois aí estão vindo de empates nas suas últimas partidas, sendo que eu acho que a do Santos é mais dolorida, né? Por tá ganhando do líder por 2-0 e acabou deixando o Botafogo chegar à igualdade. E digo mais, viu? Ficou barato pro Santos o empate, porque quase no finalzinho ainda tomou o gol da virada. Poderia ter ficado pior ainda pro Santos, mas ele ainda conseguiu empatar contra o Botafogo. Nessa partida, o Fluminense jogando em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Fluminense. O Fluminense tá começando a impor de novo aquele volume de jogo que tinha no início do campeonato. E o Santos, né, se tivesse vencido contra o Botafogo, poderia nos dar uma esperança, mas vacilou demais nos
nos minutos finais. E por enquanto o Santos ainda não tá passando muita confiança. Jogo 4, Internacional e Cuiabá. O Internacional no campeonato ele é o 10º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 5 e perdeu 5. Tem 13 gols marcados e sofreu 16. Já o Cuiabá ele é o 12º colocado, ganhou 6, empatou 4 e perdeu 6. Tem 16 gols marcados e sofreu 18. Nos últimos confrontos diretos entre eles está assim, uma vitória do Internacional, 2 empates e uma vitória do Cuiabá. Na classificação do campeonato, o Internacional é o 10º colocado com 23 pontos e o Cuiabá é o 12º com 22 pontos. Pelo que a gente consegue ver aqui, o Cuiabá tá vindo de ótimos resultados, né? 2 empates e uma vitória. Já o Internacional tá vindo de 2 empates e uma derrota, né? À toa que o Cuiabá encostou aí no Internacional, briga direta por essa posição aí. O Cuiabá, ele é o melhor visitante no Campeonato Brasileiro, por enquanto, né? E por esse motivo, eu vou jogar uma vitória do Internacional, porque ele tá jogando dentro de casa, o Internacional é sempre muito forte. Teve uma troca agora de treinador, pode ser que já para essa próxima partida tenha dedo do técnico no esquema tático, né? Pode ser que melhore com mais uma semana aí de treinamento. E o Cuiabá, sempre fora de casa, muito forte, então eu vou colocar uma vitória do Internacional ou uma vitória do Cuiabá nesse jogo 4. Jogo 5, Avaí e Guarani. O Avaí ele é o 18º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 5 e perdeu 9. Tem 12 gols marcados e sofreu 24 gols. Já o Guarani ele é o 6º colocado, ganhou 9, empatou 5, perdeu 5, fez 24 gols e sofreu 15. Os últimos confrontos entre esses dois times são 2 vitórias para o Avaí, 1 empate e 4 vitórias para o Guarani. Na classificação geral do campeonato tá assim: Guarani, 6º colocado com 32 pontos, o Avaí, 18º com 17 pontos. Os dois times estão vindo de 2 vitórias consecutivas, então vai ser um jogo bem difícil para ambas as equipes, né? Mas mesmo o Guarani jogando fora de casa, tá apresentando um bom futebol, a última partida foi muito boa. Então, para esse jogo 5, eu vou jogar na vitória do Guarani seco. Jogo 6, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense ele é o 5º colocado no campeonato, ganhou 8 partidas, tem 2 empates e 6 derrotas. Tem 22 gols marcados e sofreu 18. Já o Cruzeiro ele é o 11º colocado, ganhou 6, empatou 4 e perdeu 6. Tem 16 gols marcados e sofreu 12. No confronto direto entre eles, tem 2 vitórias para o Atlético Paranaense, 2 empates e 2 vitórias para o Cruzeiro. Na classificação geral do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o 5º colocado com 26 pontos e o Cruzeiro ele é o 11º com 22 pontos. O Atlético Paranaense está vindo de 2 vitórias consecutivas e o Cruzeiro está vindo de uma derrota e um empate. Sendo que essa derrota aí também, hein, bem sofrida contra o Goiás, derrubou muita gente aí na Loteca 10,70. O Atlético, como sempre, é um time muito forte dentro de casa. E para essa partida aqui, eu vou confiar mais no Atlético Paranaense com a ajuda da torcida. Então eu vou de Atlético Paranaense e um empate. O Cruzeiro vinha vindo bem. Essa derrota pro Goiás aí fez a gente ficar com o pé um pouco atrás, viu? Porque tomou o gol e não conseguiu virar dentro de casa. Eu sei que cada rodada muda, né? Mas eu tô confiando mais no Atlético Paranaense. Jogo 7, Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians é o 15º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 4 e perdeu 7. Tem 12 gols marcados e sofreu 17. Já o Vasco da Gama ele é o 20º colocado, ganhou 2, empatou 3 e perdeu 10. Tem 11 gols marcados e sofreu 25 gols. No confronto direto entre eles está assim: 4 vitórias para o Corinthians, 2 empates e nenhuma vitória para o Vasco da Gama nessas últimas partidas entre eles. Na classificação do campeonato no geral tá assim: Corinthians é o 15º colocado com 16 pontos e o Vasco da Gama ele é o 20º, para não dizer último, né, com 9 pontos. O Vasco da Gama tá vindo de 3 derrotas consecutivas e o Corinthians tá vindo de um empate e uma vitória. É um jogo muito importante para ambas as equipes, né, porque o Vasco da Gama precisa sair da zona de rebaixamento. Trocou o treinador, mesmo com essa derrota do último jogo, deu para ver que o Vasco da Gama teve um leve padrão de jogo e o Corinthians jogando em casa, querendo ou não, continua um pouco pressionado pela sua torcida. Precisa dar uma deslanchada aí no campeonato, pelo menos fugir um pouco ali dessa zona de baixo da classificação. Mas eu acredito que o Corinthians consiga passar fácil pelo Vasco da Gama, porque mesmo jogando em casa, o Vasco da Gama não conseguiu vencer sua última partida contra o Atlético Paranaense e eu acredito que o Corinthians vai fazer a parte dele jogando dentro do seu estádio. Então vai de Corinthians seco para a partida 7. Vamos agora para a partida 8, Fortaleza e Bragantino. Fortaleza é o 9º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 5 e perdeu 5. Tem 17 gols marcados e sofreu 15. Já o Bragantino ele é o 8º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 7 e perdeu 3. Tem 22 gols marcados e sofreu 16.
No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Fortaleza, nenhum empate e 3 vitórias para o Bragantino. Nossa, que números difíceis também, viu? Tá muito igual entre eles estes números. Na classificação do campeonato tá assim: Bragantino é o 8º colocado com 25 pontos, o Fortaleza é o 9º com 23 pontos. Bragantino tá vindo de um empate e uma derrota e o Fortaleza tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Olha, essa partida aqui é uma partida difícil de se analisar. Os números também não tá ajudando muito, porque estão muito parecidos, mas aqui tá falando que nos últimos confrontos nunca houve empate. Mas se a gente olhar ali em cima nos números, são 2 equipes que empatam bastante, principalmente o Bragantino. Então, por enquanto, para esse jogo 8, eu vou de empate seco aqui nessa partida. Jogo 9, São Paulo e Bahia. O São Paulo ele é o 6º colocado, ganhou 7 partidas, empatou 4, perdeu 5. Tem 23 gols marcados e sofreu apenas 16. Já o Bahia, ele é o 17º colocado, ganhou 3 partidas, empatou 5, perdeu 8. Tem 15 gols marcados e sofreu 23 gols. No confronto direto entre eles está assim: 3 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 3 vitórias para o Bahia. Na classificação do campeonato, o São Paulo é o 6º colocado com 25 pontos e o Bahia ele é o 17º com 14. O São Paulo tá vindo de uma derrota e uma vitória nos seus últimos 2 jogos e o Bahia tá vindo de um empate e uma derrota. O São Paulo dentro do Morumbi ele vai muito bem, provavelmente o Morumbi vai estar lotado mais uma vez e dependendo de como será o jogo contra o Corinthians no meio da semana, pode ser que o São Paulo venha mais empolgado para a próxima partida de domingo. Tanto nessa partida do São Paulo como na do jogo do Corinthians, na do Flamengo e a do Grêmio, pode ser que eles venham com um time misto novamente, viu? Porque se não me engano, o segundo jogo da Copa do Brasil já é semana que vem. Caso não seja a Copa do Brasil, é quase certeza que vai ser Libertadores ou Copa Sul-Americana. Eu sei que vai ter algum jogo no meio da semana que vem que não é Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, nesse jogo 2 aqui, eu tô contando com a força do São Paulo. O São Paulo dentro do Morumbi é quase que imbatível. E eu acredito que vai passar tranquilo pelo Bahia. Então, pra mim, é São Paulo coluna 1. Jogo 10, Novo Horizontino e Vila Nova. Esse jogo aqui é jogo bom de se assistir, que é o líder contra o vice-líder. As duas equipes estão jogando muito bem a Série B e acredito que vai ser um jogaço, hein? O Novo Horizontino ele é o primeiro colocado, ganhou 11 partidas, empatou 3 e perdeu 5. Tem 24 gols marcados e sofreu 11. Já o Vila Nova ele é o segundo colocado, ganhou 10 partidas, empatou 5 e perdeu 4. Marcou 22 gols e sofreu apenas 8. No confronto direto entre eles está assim: nenhuma vitória para o Novo Horizontino, 2 empates e uma vitória para o Vila Nova. Na classificação do campeonato, né? Novo Horizontino é o primeiro com 36, o Vila Nova é o segundo com 35. Nessa partida aqui não tem nem muito o que dizer, viu? Porque os dois times estão jogando muito bem. Aqui eu vou de Novo Horizontino ou vitória do Vila Nova. Mas assim, se você tiver um dinheiro sobrando, é triplo. Não tem muito o que fazer aqui nessa partida. Esse aqui com certeza é um dos confrontos mais difíceis de se analisar nessa loteca 1071. Jogo 11, América e Palmeiras. O América ele é o 19º colocado, ganhou 2 partidas, empatou 4 e perdeu 9. Tem 17 gols marcados e sofreu 33 gols. O Palmeiras ele é o 4º colocado, ganhou 7, empatou 7 e perdeu 2. Tem 28 gols marcados e sofreu 14. No confronto direto entre eles, uma vitória para o América, 3 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. Na classificação do campeonato, o Palmeiras é o 4º colocado com 28 pontos e o América é o 19º com 10 pontos. O América, querendo ou não, vem de um excelente resultado dentro do Maracanã contra o Flamengo, empatou em 1-1. O Palmeiras está vindo de vitória contra o Fortaleza dentro de casa. Para essa partida aqui não tem muito o que falar também, os números estão muito a favor ao Palmeiras, mas a gente já viu aí que na loteca 1068, 1069, 1070 tá complicado também, né? Os favoritos estão deixando a desejar, mas nesse caso aqui, no jogo 11, eu vou de Palmeiras seco. Jogo 12, Botafogo e Curitiba. Botafogo é o primeiro colocado, ganhou 13 partidas, empatou uma, que foi justamente esse último jogo agora contra o Santos. Perdeu 2, tem 28 gols marcados e sofreu apenas 9 gols. Já o Coritiba, ele é o 18º colocado, ganhou 2 partidas, empatou 5 e perdeu 8. Tem 14 gols marcados e sofreu 28 gols. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Botafogo, 1 empate e 1 vitória para o Curitiba. E na classificação geral do campeonato, Botafogo primeiro colocado com 40 pontos, tá vindo de 4 vitórias e 1 empate, e
E o Coritiba tá vindo de um empate e 2 vitórias. O Coritiba tá vindo de uma ótima recuperação aí no campeonato, mas não sei não, viu? Contra o líder, eu acho que vai ser complicado ganhar, viu? Principalmente na casa do Botafogo. Parecia que o Botafogo ia perder pro Santos, mas o Santos não conseguiu segurar e acabou cedendo um empate. Quase que sai com a derrota ainda o Santos, mas nesse caso aqui o Botafogo jogando em casa, eu acho que vai passar tranquilo. Então eu vou de Botafogo seco. Jogo 13, Ponte Preta e Vitória. Ponte Preta é a 13ª colocada do campeonato, ganhou 5 partidas, empatou 7 e perdeu 7. Tem 10 gols marcados e sofreu 15. Já o Vitória, ele é o 4º colocado, ganhou 11 partidas, empatou apenas uma e perdeu 6. Tem 28 gols marcados e sofreu 15. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória para Ponte Preta, 3 empates e 4 vitórias para o Vitória. É um trava-língua isso aqui, hein? Falar vitória do Vitória toda hora é trava-língua mesmo. Na classificação geral do campeonato tá assim: o Vitória tem 34 pontos, é o 4º colocado, a Ponte Preta é a 13ª com 22 pontos. O Vitória tá vindo de 2 vitórias consecutivas e a Ponte Preta tá vindo de uma derrota e um empate. Mesmo a Ponte Preta jogando em casa, eu não tô acreditando muito na força da Ponte Preta, mas porque o Vitória tá brigando ali em cima, não pode se distanciar ali do Vila Nova, do Novo Horizontino, do Criciúma, porque a briga tá acirrada ali e o Vitória sabe que é muito importante sair com a vitória do Vitória dentro do estádio da Ponte Preta. Então, nesse caso aqui, eu vou de empate e vitória do Vitória. Jogo 14, Goiás e Grêmio. O Goiás é o 16º colocado, ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 9. Tem 15 gols marcados e sofreu 26 gols. Já o Grêmio, ele é o 2º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Tem 25 gols marcados, mas também sofreu bastante gol, hein? 26 gols sofridos. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Goiás, um empate e 4 vitórias para o Grêmio. Na classificação do campeonato tá assim: o Grêmio é o 2º colocado com 29 pontos e o Goiás é o 16º com 15. Tanto o Grêmio como o Goiás tá vindo de vitória. O Goiás ainda é mais surpreendente, né, que foi contra o Cruzeiro fora de casa, mas dando uma olhada nos lances do Cruzeiro e Goiás, o Cruzeiro ele teve várias chances de fazer gols e acabou não conseguindo. O Goiás se segurou muito bem e eu não acredito muito que nessa partida o Goiás vai conseguir segurar o Grêmio. Tem aquilo, né? Na semana que vem tem os jogos de volta, né? Provavelmente da Copa do Brasil. Então o Grêmio pode ser um dos times aí que venha com jogadores não todos titulares, né? Mas mesmo assim eu tô acreditando na vitória do Grêmio, então para essa partida eu vou colocar um empate ou vitória do Grêmio. Nessa loteca 10,71 a gente abusou um pouquinho menos aí dos duplos, né? O triplo, como eu falei, eu colocaria nesse jogo do Novo Horizontino e Vila Nova, que é um jogo muito difícil de saber quem vai ganhar. Então se você tem condições, eu jogaria um triplo nessa partida aí. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal, né, sobre a loteca 10,71. No decorrer da semana a gente vai ver como é que vão os times aí durante a semana. Vamos ver se vai ter desfalque, a janela tá aberta ainda de transferências, algum jogador aí pode se machucar. Então, durante a semana a gente faz mais uma análise aí e vem com os palpites definitivos, né, e com menos duplos, né? Se você gostou dos palpites, se inscreva aí no canal para dar uma força pra gente. Curta, comente, compartilha, é muito legal responder vocês. E é isso aí, pessoal. Essa semana é uma bolada, hein? 1.600.000. Isso aí já é quase prêmio de quina, hein? Se continuar acumulando desse jeito aí, a gente passa a Mega Sena. Agradeço se você assistiu até aqui. Esses 14 pontos aí vai sair pra nós, hein? Vamos que vamos. Fui!